Olá, boa tarde. Então, vamos estar caminhando um pouquinho mais na palavra, falando sobre os feitos de Jesus no sábado. Nós vamos estar falando lá em Lucas 13. Me acompanhem lá na palavra. Lucas 13, a partir do 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Há 18 anos que ela andava torta, não conseguia se endireitar. 18 anos. E vendo a Jesus, chamou-a a si. Ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. Eu olho para isso é uma coisa tão tremenda. Você imagine essa mulher, o sofrimento dela há 18 anos, com uma enfermidade sobre a vida dela. E Jesus, olhando aquilo, chamou e a curou. Ele deu a ela descanso no seu corpo e na sua alma. Isso é algo muito interessante. Isso fala do sábado, nós precisamos entender para que ele serve. É para que a glória de Deus seja feita, a obra de Deus seja feita. E impôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Saiu por ali glorificando a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é lícito trabalhar nestes, pois vinde para serdes curado e não vindes no sábado? Ele quis dizer aqui, tem 6 dias para trabalho e vocês não vieram para ser curado, deixaram para vir para ser curado no sábado. A gente olha e vê que esse homem, ele estava ali na sinagoga estudando, mas ele não entendia e discernia bem do que ele estava falando. Ele tinha a obra de Deus como um trabalho. 6 dias para trabalho, vocês não vieram ser curados nos 6 dias? Deixaram para vir hoje, que é o dia de descanso. O que ele entendia sobre isso? Na minha opinião, nada. Será que ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali? Que as pessoas, elas estavam tendo um descanso, estava sendo dado a elas algo sobrenatural. Jesus estava ali mostrando para eles o que é um sábado, e ainda assim eles não conseguiam entender. Vou continuar. Respondendo-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? Ele quer dizer, os seus hipócritas, no dia de hoje, por acaso, vocês largam os animais de vocês largados lá com fome? Vocês não pegam ele, não levam para dar água, não? Para dar comida? Jesus estava, tentando fazer eles atinar o que eles estavam falando. Olá, continuando do outro vídeo que acabou cortando, que a gente estava falando lá sobre a passagem lá da cura da mulher que já estava 18 anos encurvada, né? E Jesus repreendendo eles: vocês não pegam seus animais e cuidam, e levam para beber água, para dar comida, não sabem? Vocês são os hipócritas, vocês sabem, vocês estão pregando, mas vocês não sabem do que vocês estão falando. Então vamos lá para Mateus 9, um outro episódio que acontece também. E partindo dali, chegou à sinagoga deles.
E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair num buraco, numa cova, não lance mão dela e a levante? Ele fez essa pergunta a eles. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse àqueles homens: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. O homem tinha uma das mãos mirradas. E o Senhor falou: estende a mão como a outra. E ele ficou curado. Mais uma vez ali, ele quis dar um exemplo para aqueles homens. Porque Jesus, ele caminhava nos sábados e fazia coisas. Ele fazia em outros dias? Sim, fazia. Mas nós vamos ver na Bíblia a quantidade de vezes que é mencionada que Jesus curava no sábado. Ele libertava, como aquela mulher. Ela não estava só com uma doença da carne, ela estava com demônios que prendiam a alma dela e faziam que ela ficasse encurvada. Então a gente vê ali que havia algo espiritual. E Jesus discernia isso, ia ali e fazia a obra. É porque as pessoas têm isso como um trabalho. Se você serve a Deus, vou te dizer uma coisa. Se você serve a Deus e o que você faz para Ele, você faz como um trabalho. Trabalho, a palavra já diz, né? Dá trabalho, é cansativo. Você está equivocado. Porque o Senhor fazia a obra. Ele fazia aquilo ao qual o sábado foi criado. Então você vai ver ele fazer tudo que é lícito, ele cuidar, ele ajudar. Então no sábado você pode tirar para fazer as coisas do Senhor. Porque na palavra não diz: 6 dias trabalharás, façam tudo o que vocês precisem fazer. Mas no sábado, faça somente as coisas que agradam a mim, o vosso Deus. É mais ou menos isso que a palavra tenta nos ensinar. Que eu faça todas as minhas coisas, tudo que eu tenho que fazer, se eu tenho que cozinhar, se eu tenho que arrumar, que eu faça tudo isso nos demais dias. E deixe o sábado separado. Vamos viver como se não existisse esse dia. Separe o sábado. Deixe ele separado. Para você poder contemplar as coisas de Deus. Porque quando você faz algo como Jesus fazia, e ele ali, e aquele homem era curado, ele contemplava a obra do seu Pai, o poderio. É isso que nós podemos conseguir se separarmos o sábado, para pararmos, falarmos das coisas do Senhor, relembrar as maravilhas que Ele fez. Nós vamos descansar, porque a nossa fé vai ser alimentada, a nossa fé vai ser munida das coisas de Deus, e isso vai te dar um renovo para começar uma nova semana. É assim que é os sábados. Os meus sábados têm sido assim. Durante a semana eu fui me organizando de uma forma que hoje é sexta-feira. Sexta-feira, por volta do meio-dia, e eu já estou aqui, sentadinha no sofá, falando com vocês sobre o sábado. Toda a minha casa está arrumada, todas as coisas que me interessam a mim
eu já concluí e estou aqui à disposição do Senhor para fazer tudo aquilo que Ele quiser que eu faça a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Porque assim Ele determinou, assim Ele mandou, porque mandou vem de mandamento, ordenança. Foi isso que o Senhor fez. Eu ordeno, eu mando que vocês, meus filhos, separem o sábado, assim como eu deixei nas Escrituras. É simples assim, gente. É só obedecer. Não tem dificuldade. É uma escolha e uma caminhada de aperfeiçoamento em relação ao sábado. Eu estarei trazendo coisas tremendas. Estarei falando com vocês sobre o homem da lenha. O que se passou ali no homem que no Shabat foi lá carregar a lenha. Vou estar falando disso. Um abraço para vocês e que vocês tenham um sábado deleitoso, fazendo aquilo que interessa o reino do Senhor, porque as demais coisas deixa que Ele vai fazer por nós.